nós precisamos desenvolver defesas mentais, entendermos a beleza dos conceitos ditos pelos mentores do livro, por exemplo, Os Mensageiros, temos o Aniceto, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Aulos, no Obreiros da Vida Eterna, temos um grupo de mentores espirituais, todos eles série André Luiz. No Obreiros da Vida Eterna temos Zenóbia, Padre Hipólito, Luciana, Jerônimo. No Missionários da Luz temos o mentor principal, que é o Alexandre. Mentores secundários temos Manassés. Já no livro Libertação temos o Gúbio e a grande mentora, um espírito brilhante, em que sua aura é luminosa, a Matilde. Como demais mentores dos livros de André Luiz. E estamos procurando entender os enigmas pessoais, os dilemas que nós vivemos nesta encarnação, vinculado a vidas passadas, e dilemas, enigmas, eles só são superados quando quando conseguimos adquirir o conhecimento espiritual, o conhecimento em Cristo, o conhecimento da nossa doutrina. E conforme vocês estão observando, temos no slide temas dos livros de André Luiz, parte 16, nós iremos já fazer 2 anos desses estudos, começamos do primeiro, e sempre destacamos 4 livros da série André Luiz. Naturalmente, cada capítulo existe diversos assuntos, e hoje estamos apresentando um grupo de livros com assuntos nestes respectivos capítulos. Livro Libertação é o primeiro retângulo, acompanhado com uma seta. Temos os temas, uma colocação do mentor Gúbio, Ídolos da Mentira e da Sombra. Esse livro, Libertação, como os demais, foram psicografados pelo nosso inesquecível médium Francisco Cândido Xavier. O capítulo é 7, Quadro Doloroso. Gúbio e André Luiz, eles se encontram numa cidade estranha, numa região do umbral, e eles estão se locomovendo, já que eles não podem volitar e nem se apresentar com a luminosidade do seu perispírito, de cada perispírito. Isto é, eles estão ocultando as suas vibrações para que eles possam ingressar nesses ambientes sombrios do umbral. Eles estão se locomovendo neste ambiente e percebendo regiões de charcos, pântanos, planícies desagradáveis, e o André Luiz, como o Gúbio, eles ficam perante a um ambiente que são quilômetros. Nestes espaços, nessa planície, existem pequenas cavernas e abismos. E o Gúbio se aproxima de um abismo e começa a ouvir, segundo André Luiz, na sua narração, começa a ouvir vozes de lamentação, clemência, desesperos, e ele pede um esclarecimento ao Gúbio. E o Gúbio explica que esses irmãos que se encontram ali, eles, nas suas últimas encarnações, violaram as leis divinas. Eles viveram ignorando justamente o que a questão 614 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta o que se entende por lei moral, lei divina, lei de Deus. E a resposta, de forma resumida, da questão 614 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: que nós só seremos infelizes quando nos afastamos das leis. Isto é, a nossa infelicidade é quando nos afastamos dessa observação à lei de Deus, à lei divina. Quando nos ajustamos às leis divinas, nós conseguimos ter uma certa felicidade, do dever cumprido, do equilíbrio. E esses irmãos que se encontram nesses ambientes do umbral, nesse mundo sombrio, em que André Luiz está relatando no capítulo 7, Quadro Doloroso do livro Libertação, eles se encontram numa cidade estranha. E o nosso mentor Gúbio explica o porquê
dessa coletividade se encontrar ali nos abismos, nos charcos, nos pântanos, em situações desagradáveis, horrendas. São espíritos endividados, espíritos que violaram as leis divinas. E ele diz algo profundo, justamente é o tema do primeiro retângulo. Diz o seguinte, que esses irmãos, e ele fala que todos nós ainda vivemos com os ídolos da mentira e da sombra. E a nossa reencarnação, ela tem um objetivo, segundo o Gubbio, de destruir, dissolver, desfazer esses ídolos da mentira e da sombra dos quais nós cultivamos em vidas passadas. Nós valorizamos mais o Barrabás do que o Cristo. Nós ainda criamos sintonias perigosas com os perfis dos Pilatos da vida que vivem ainda na omissão. Nós ainda aceitamos uma vida sombria, apesar que o Mestre Jesus, no seu Evangelho, mencionou que brilhe vossa luz. Então, o nosso doutor Gubbio, ele esclarece em pleno ambiente do umbral, perante vários abismos, cavernas, ele esclarece que esses irmãos que se encontram ali, escravizados pelos monstros do umbral, lembrando que todos eles se encontram ali por uma escolha pessoal, cada um segundo a sua obra. E ele fala que precisamos, segundo Gubbio, dissolver no nosso psiquismo essa idolatria, essa aceitação de ídolos da mentira e da sombra. Lembrando sempre que estas mentiras do mundo transitório, essas sombras, elas se apresentam no campo das ideias. Nós geramos sintonias com ideias transitórias, venenosas do mundo, em que ainda não conseguimos escolher a porta estreita do Messias, ainda escolhemos a porta espaçosa. Nós não conseguimos entender o espírito de renúncia da palavra da cruz, em que Jesus falou no seu Evangelho. Quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é o grande heroísmo que devemos alcançar. Negar os arrastamentos, negar as tendências. Inclusive, eu vou até pedir para a Norma ler que esses arrastamentos, eles são esclarecidos na questão 645. Até peço desculpa, Norma, vou sair um pouco daquela lista que eu coloquei, Norma. Mas a questão 645 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta na questão 645. Já está na mão. Está ótimo. Allan Kardec pergunta, dizendo o seguinte, quando o mal, as paixões, os vícios criam uma atmosfera tão difícil que passa a ser o arrastamento irresistível. A pergunta é essa, Allan Kardec. E a resposta que a nossa Norma vai ler na íntegra diz o seguinte na primeira parte. Arrastamento, sim, a resposta. Irresistível, não. Olha só que interessante, que conteúdo inteligente, libertador. O mundo espiritual reconhece que nós temos arrastamentos. Nós temos vícios, paixões, mas o mundo espiritual nos consola pela via intelectual, pela via da formação intelectual. Diz o seguinte, é arrastamento, sim, mas resistíveis. Podemos resistir estes arrastamentos. Então, meus amigos, se o arrastamento ele apresenta uma natureza corporal, carnal em nós, nós podemos escolher a natureza espiritual pela via intelectual, quando a resposta diz que são resistíveis. Norma, você pode ler, por gentileza? Pois não. Obrigado. É da parte 3ª, capítulo 1, da Lei Divina ao Natural, questão 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta da espiritualidade. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício,
com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Tá ótimo, Norma. Então, meus amigos, a fundamentação desse assunto do livro Libertação, primeiro retângulo, acompanhando a seta, ídolos da mentira e da sombra. A fundamentação, ela se encontra na questão 645, da qual a Norma leu, do livro dos Espíritos. Porque quando nós nos identificamos com ídolos da mentira e da sombra, estes arrastamentos, eles vão acontecer sem nenhuma contenção, sem nenhum freio da nossa parte. Mas a questão 645 do livro dos Espíritos, em sua resposta, diz o seguinte: arrastamento sim, isto é, as minhas paixões, os meus vícios, os meus impulsos, personalidades ainda enfermas em mim, vão se apresentar como arrastamentos. Mas quando eu busco o conhecimento, tais arrastamentos são resistíveis. Isto é, eu não preciso me conformar com estes ídolos da mentira e da sombra que se apresentam com ideias, definições, concepções. Eu preciso suplantar essas conceituações do mundo transitório e aflorar em mim uma nova vida, uma nova história. É por isso que o Mestre Jesus mencionou no seu Evangelho algo profundo a respeito disso. Que ele fala o seguinte: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. O nascimento da carne implica a reencarnação, que tem uma finalidade. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta qual a finalidade da reencarnação. A resposta, de forma resumida, a Norma vai ler, por gentileza, diz o seguinte, que é a busca da perfeição. Para alguns é missão, para outros expiação. Olha que interessante. Então, a reencarnação e a vida, no sentido amplo, tem uma finalidade, a busca da perfeição. E esta perfeição vai nos levar o que o Kardec mencionou na questão 112, que ele classifica o espírito puro. Espírito puro é aquele que não tem nenhuma influência da matéria. Então, a finalidade da vida é alcançarmos a perfeição. Perfeição implica superação de nós mesmos. E para superar nós mesmos, devemos substituir estes ídolos da sombra pelo Cristo da luz. É uma tarefa complexa, não é simplista, requer um olhar em si mesmo, conhecer um continente desconhecido por nós, que é o nosso mundo interno, e procurarmos dialogar com as nossas profundezas. Então, o Guber foi muito feliz ao dizer que o objetivo da reencarnação de todos nós, espíritos que ainda estamos espiando, vivendo as provas. Ele diz com muita clareza, o Guber, desse livro Libertação, que a nossa missão, a necessidade da reencarnação é destruir esses ídolos da mentira e da sombra. Vamos ler, então, a questão 132 do livro dos Espíritos, que também fundamenta essa resposta. Tá certo. Capítulo 2 das encarnações dos espíritos, objetivo da encarnação. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que
Em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, correndo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec faz ainda uma nota, né? Norma, no caso, eu te agradeço, não precisa colocar Não Norma, precisa. a notinha, não. Tá Muito bom. agradecido. Tá A tua leitura, desde já agradeço, já foi esclarecedora. Tá E por isso, o que a gente percebe é que essa questão 132, ela nos dá um objetivo. A vida tem uma finalidade. A vida faz um grande sentido. Essa que é a verdade. A vida faz um grande sentido. E essa expressão vida, ela é mencionada no Evangelho de João, quando Jesus fala: vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Porque, apesar que nós estamos em plena encarnação, o nosso nascimento veio pela via da carne. Nosso pai e nossa mãe conceberam o nosso corpo. Mas o nascimento da carne é uma etapa que precisa de um planejamento espiritual. Mas Jesus fala, o que nasce da carne é carne. Agora, o que nasce do espírito é pura individualidade, só depende da gente. Nós devemos fecundar em nós esse Cristo através de uma atitude renovadora, através de disciplinas espirituais, quando eu preciso me calar, silenciar, para melhor me expressar. Quando eu necessito renunciar para evitar os velhos impulsos que escravizam as minhas emoções num mundo de desequilíbrio. Então, meus amigos, vamos superar, suplantar esses ídolos da sombra.